Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje vamos diretos ao assunto e embarcar numa viagem absolutamente majestosa através de 250 milhões de anos de tempo profundo. Literalmente, vamos folhear as páginas de um autêntico livro de pedra para percebermos exatamente como os nossos oceanos ancestrais funcionaram como um verdadeiro útero protetor. Foi lá que a vida primitiva encontrou um berçário seguro e essencial. Pensem nisto por um segundo. Como é que organismos oceânicos iniciais, tão simples, frágeis e totalmente dependentes da água, conseguiram não só adaptar-se, mas prosperar num ambiente completamente novo e implacável como a terra firme? É um puzzle biológico gigantesco. Ok, vamos mergulhar nisto. Estamos a falar de 250 milhões de anos. É a chamada Era Paleozoica. Para colocarmos isto em perspectiva, este espaço-tempo monumental abrange cerca de um quarto de toda a nossa história planetária. É uma enormidade de tempo. Foi, sem dúvida, o derradeiro palco para a evolução fazer a sua verdadeira magia. Para nos guiarmos de forma mais clara, vamos dividir esta evolução em 5 capítulos. Primeiro, a alvorada da vida marinha. A seguir, o domínio dos invertebrados. Passamos para a idade dos peixes, depois, florestas e anfíbios e terminamos com a dramática grande tribulação biológica. Arrancamos então com o nosso primeiro capítulo, a alvorada da vida marinha, também frequentemente apelidada de Idade dos Trilobitas. Durante esta fase primitiva, a crosta terrestre estava basicamente ainda a tentar acomodar-se. Formaram-se vastos mares rasos, o que acabou por criar o ambiente perfeito para o boom da vida. E reparem na cronologia, parece que estamos a ver a Terra a respirar de forma muito lenta. Há 400 milhões de anos, a vida marinha distribui-se. Depois, as terras começam a elevar-se apenas para sofrerem uma submersão monumental há 370 milhões de anos, afundando quase por completo as zonas que viriam a ser as Américas. Finalmente, as terras voltam a emergir há 360 milhões de anos. Foi este compasso rítmico de avanços e recuos das águas que ditou as regras primordiais da sobrevivência. E quem governava os mares nesta altura? Os famosos trilobitas. Apareceram de forma quase repentina, sem grandes ancestrais diretos evidentes no registro fóssil, e dominaram completamente. Imaginem só. Algumas destas criaturas cresciam até aos 30 centímetros de comprimento. Espalharam-se em milhares de variações. Tínhamos predadores carnívoros, comedores de plantas e até uns curiosos comedores de lodo. Foram pura e simplesmente os primeiros grandes reis do nosso planeta. O que nos traz ao segundo capítulo, o domínio dos invertebrados, marcado por intensas inundações globais e pelo surgimento das conchas protetoras. Entramos numa era bastante mais agitada. Temos inundações continentais periódicas gigantescas a começar há 350 milhões de anos, empurrando as águas continente adentro. Mas o que mais impressiona é o que se passou há 330 milhões de anos. Ocorreu uma erupção vulcânica monstruosa na América do Norte. Foi tão intensa que espalhou camadas de cinzas vulcânicas com metros de profundidade ao longo de mais de 1000 km². Uma violência extrema num período de relativa calma tectónica antes das terras voltarem a subir há 310 milhões de anos. Sabem o que é realmente fascinante neste slide? É o contraste absoluto entre a instabilidade da Terra e a exuberância do mar. Nos continentes, o cenário é de irrequietude, com o mar a avançar e a recuar, obrigando algumas plantas mais corajosas a tentar uma tímida adaptação à terra firme. Por outro lado, nos oceanos, é uma verdadeira festa biológica. As águas estão repletas de vida, a fervilhar com enormes cefalópteros e florestas infindáveis dos ancestrais dos corais. Passamos agora de imediato ao capítulo 3, a idade dos peixes e o despontar dos primeiros vertebrados. Chegamos ao período devoniano, e é aqui que o ritmo de evolução acelera drasticamente. Há 270 milhões de anos, grandes porções de terra emergem em uma escala nunca antes vista. E depois, subitamente, há 250 milhões de anos, surgem os peixes. A vida deu um salto gigantesco e passou de invertebrada para os primeiros rudimentos de estrutura espinhal. Ao mesmo tempo em que a última inundação ocorre, começamos a ver o crescimento acelerado de vastas florestas de fetos em terra. Vamos ver como isto se desenrolou passo a passo. A verdadeira magia evolutiva começou nos mares do norte. Primeiro, os ancestrais dos artrópodes adaptaram-se. A seguir, presenciamos o aparecimento de organismos bizarros, autênticos pré-peixes, ainda sem coluna vertebral ou mandíbulas formadas. Mas o momento-chave acontece a seguir. Os primeiros peixes vertebrados verdadeiros irrompem de repente pelo norte e, com a sua enorme superioridade anatómica, assumem o controlo. E estes novos habitantes dos mares impunham respeito. Foram a vanguarda absoluta dos vertebrados. Imaginem bem isto.
Algumas das variedades mais ferozes e com dentes chegavam a atingir os 10 metros de comprimento. 10 metros! Foram os formidáveis ancestrais dos tubarões modernos, e a sua capacidade de adaptação era tão incrível que rapidamente dominaram não apenas as águas salgadas, mas também os sistemas de água doce espalhados pelo mundo fora. Entramos então no capítulo 4, Florestas e Anfíbios, época também conhecida como a Grande Idade do Carvão. Finalmente, a biologia ganha raízes e, literalmente, pernas para andar em terra seca. O período carbonífero arrancou há 220 milhões de anos, com a exuberante idade dos fetos. Pouco tempo depois, emergem os primeiros animais verdadeiramente terrestres. E há 200 milhões de anos, por causa das grandes flutuações das águas nos imensos pântanos vegetais, dá-se o soterramento massivo que criou quase todos os grandes depósitos de carvão de que as nossas indústrias modernas dependem até hoje. E este slide ilustra brilhantemente uma das maiores engenharias da nossa história evolutiva. Afinal, como é que se ganha a capacidade de respirar ar? Os descendentes dos artrópodos começaram a fugir das águas salgadas. De seguida, os órgãos originalmente usados para a flutuabilidade marinha, as bexigas natatórias, sofreram uma adaptação extraordinária e transformaram-se em pulmões primitivos. É exatamente assim que os primeiros anfíbios, como as rãs iniciais, emergem finalmente equipados para a vida fora d'água. É uma paisagem quase surreal, digna de um filme de ficção científica. Imaginem imensas florestas densas compostas por fetos que ultrapassavam os 30 metros de altura. E no céu, insetos colossais. Estamos a falar de libelas gigantescas, com envergaduras de asas de impressionantes 75 centímetros, a sobrevoar pântanos densos e úmidos, onde aquelas rãs primitivas que acabei de mencionar imperavam sem contestação. O que nos conduz indubitavelmente ao último e mais sombrio capítulo. A grande tribulação biológica, o cadinho permiano. A grande estabilidade e a bonança climática terminaram de forma abrupta. Há 170 milhões de anos, a mecânica da própria Terra sofreu um solavanco imenso. Cadeias montanhosas enormes resgaram os continentes e os oceanos começaram a recuar drasticamente. Mas no meio de toda esta turbulência brutal, aconteceu algo crucial para nós. Há 160 milhões de anos, a atmosfera terrestre alcançou finalmente a mistura ideal de oxigênio para suportar de forma permanente uma respiração animal robusta em terra. Portanto, o ponto absolutamente fulcral aqui é o choque dramático desta transição. Acabou-se a era do conforto e do clima oceânico maternal com os seus mares rasos e amenos, a tribulação trouxe uma realidade continental hostil e impiedosa. Geleiras massivas expandiram-se, os oceanos recuaram fortemente e imensas zonas do planeta secaram, transformando-se em desertos de uma aridez extrema. Foi o teste supremo à sobrevivência. Para compreendermos a magnitude deste embate, temos de olhar para os números. Pensem nisto. Mesmo antes do início deste cataclismo climático brutal, os mares e as novas terras fervilhavam com vida. Existiam sensivelmente 100 mil espécies gloriosas e incrivelmente diversas, a prosperar no auge da era. E depois do choque da tribulação, dá-se uma quebra vertiginosa. De 100 mil, restaram apenas cerca de 500 espécies. É assustador. Foi o maior empobrecimento biológico que o nosso planeta alguma vez testemunhou. Mas, e este é o ponto-chave, as poucas 500 que sobreviveram eram de uma resistência inimaginável. Resistiram ao frio extremo, à seca, à escassez e carregavam consigo toda a resiliência necessária para as vagas evolutivas seguintes. O que nos remete para uma conclusão bastante poética e poderosa dos registros que estamos a analisar. Cito: o vasto berçário oceânico da vida tinha cumprido o seu propósito. Agora, o segundo estágio de evolução começa nas terras. No fundo, a longa e abrigada infância da biologia do nosso planeta tinha chegado oficialmente ao fim. Com a fase de desenvolvimento na água concluída e toda a proteção maternal dos oceanos deixada definitivamente para trás, a sobrevivência foi atirada para o duro teste continental. Que novos e insondáveis patamares adaptativos e que capacidades formidáveis irá a vida alcançar nesta nova realidade, agora que a verdadeira, impiedosa e excitante luta pela sobrevivência em terra começou. É algo incrivelmente fascinante para refletirmos enquanto encerramos esta análise. Encontramos na próxima exploração biológica.